todas as pessoas a quem eu recomendei, todos os meus amigos a quem eu recomendei este livro e que o leram, me disseram que mudou completamente a vida deles. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. O Renato Duarte adora viajar, adora Madrid e sempre que pode vai a Nova Iorque. Odeia azeitonas, odeia tudo o que é lida da casa, não limpa, não passa a ferro, não cozinha, mas no outro dia fez arroz com arroz. Estava bom. Estava ótimo. Então, como é que tu soubeste isso? Foi no meu Instagram, acho que partilhei isso. Ou alguém Foi? disse. Foi. Não, eu tento arranjar informações que não tenhas partilhado. Mas com quem é que falaste? Falei com uma grande amiga tua. Sim, duas, na verdade. Já imagino. Duas, vais reconhecê-las. Sim. E em casa tens alguém que ajuda na lida ou é melhor não aparecer? Tenho uma pessoa que ajuda. Sim. Tenho uma pessoa que me ajuda. Comes sempre comida de fora, mas até comes com cuidado e pronto, na saúde e és um bom garfo. E vais ao ginásio quase todos os dias. Sim, tento. Maravilha. Vou lá agora a seguir. É? Quando sair daqui vou para lá. E aulas ou pesos ou como é que é? Pesos, aquela coisa muito estúpida. Sim. Então e o cardio, Renato? O cardio, mas o meu PT, eu já tive um PT, agora não tenho, que dizia para eu não fazer mais cardio, porque estava muito magrinho, percebes? Isso o que nós queremos é encher. A mim ninguém me diz isso. Sabes com quem é que eu me cruzo muito sempre no ginásio, quase todos os dias? Com o Pedro Fernandes. Nosso amigo. coleguinha. Ele está lá quase sempre. Ele é viciado. Pois, lá está. Às vezes nós temos uma reunião cedo e falta 2 horas para o programa ou para outra reunião. Então vou aproveitar e vou ali ao ginásio. Que engraçado, nós num podcast de livros estamos a falar de ginásio, que são coisas que nós achamos que são um bocadinho incompatíveis. O pessoal que vai ao ginásio Vou-te dar e que se um preocupa exemplo. muito com a estética, normalmente não é muito amiga dos livros. Não, mas são preconceitos, lá está. Sim, já não acho que seja muito assim. Quando falaste em compatibilidade, ele veio à letra e vou dar um exemplo. Eu tenho uma bicicleta em casa que agora por acaso anda a falhar, mas não posso, tenho que voltar. Mas portei muito bem. E fazes a ler. E faço a ler. Vês Isso como é compatível? É maravilhoso. Não gastem 300 mil calorias, gasto se calhar 200. Mas... E não tens que parar às vezes para te focares no que estás a ler. Não. Porque tu és mulher, tens multitasking. Ok. Eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia. Bem. Sim. Mais coisas do Renato. Gostas Sim. muito de dançar e, isto eu acho que sou uma maldade, mas tem muita graça. Gosta muito de dançar e acha que sabe cantar. Isso foi a Joana, não foi? Claro. Estúpida. Não admito, mas gostava de ter sido cantor e decora músicas num ápice. Eu não consigo decorar, és ótimo. Boa. Não, mas isso ótimo. é porque a Joana me conhece há muitos anos. Nós éramos adolescentes, Sabes crianças. cantar ou não? Sei nada cantar, mas a Joana gosta muito de cantar e nós ficámos amigos por causa disso. Foi? Fizemos teatro juntos E grande parte das coisas que nós fizemos em palco envolviam cantar. E eu, na altura, que estava a experimentar a vida, não é? Estava o palco, como é que me sentia ali, o que é que eu conseguia fazer e não conseguia. E a Joana canta muito bem. A Joana teve no Onda Choque. Estamos a falar da Joana Paixão Brás. Joana Paixão Brás. E ela é uma das minhas melhores amigas há muitos anos. E nós conhecemos porque gostávamos os dois de cantar. Mas ela canta bem ou não. E ela fez teatro contigo? Fez. Então por isso é que ela sabe que tiveste um ataque de riso em palco? Exatamente, com ela. Provocado por ela, atenção. Isso ela não disse. Não, foi. Sonsa. Nós estávamos a fazer uma peça qualquer. Eu acho que estávamos a fazer, uma adaptação de um... Essa de Queiroz. A Relíquia. E ela era a Titi e eu era o afilhado, não é? Que lhe trouxe a relíquia, lá está, de Jerusalém. E no momento em que estávamos a desembrulhar o pacote, não é? Que a gente já leu a Relíquia, que reconhece esta cena, a tesoura partiu-se e foi desmanchámos a rir em frente à escola toda, com 15 anos. Portanto, imagina a vergonha. Foi horrível. Foi horrível. Está bem que não te esqueces, é um não é? episódio negro da minha vida e da dela também. Ouves muita música, adoras Britney Spears e foste ver... Não, espera, claro que ela te entregou tudo, mas esta aqui eu tenho que... Esta por acaso, olha, Coisa horrível. O que eu vou dizer agora não foi a Joana, foi outra amiga tua. Sim. Foste ver ao vivo Celine Dion. Foi. E eu preciso esclarecer, foste porque era um programa a fazer, já que estavas numa residência em Las Vegas, ou porque és fã de Celine Dion? Não, Renato? sou fã. És fã de Celine Dion? Tenho até uma história engraçada com a Celine Dion. Quando eu trabalho na Renascença, não é? Para quem não sabe, sou locutor na Renascença. Eu já lá ia chegar. Já lá ia sim, chegar, sim. pronto. E quando eu fiz o casting, nós fizemos assim um casting nacional e foi assim que fomos escolhidos, eu e outro colega que entrou na altura. E eu lembro perfeitamente da Sónia Santos me ligar a dizer aqui, bom, temos aqui, o Renato está entre os finalistas, mas é assim, eu quero que perceba para que rádio é que vem trabalhar, não é? Eu tinha 21 anos na altura. E nós passamos muito a Celine Dion. E eu, que coisa extraordinária. E ela, a sério, eu adoro. Portanto, ela achava que eu ia ficar assustado com a perspectiva de um jovem não gosta. Um jovem de 21 anos fazer programas de rádio em que tinha de passar Celine Dion. Se calhar, a ouvir até a exaustão não é simpático, nem Celine Dion nem coisa nenhuma. Mas quem trabalha na rádio ouve tudo. Ouve tudo até a exaustão, sim. E naquele caso, portanto, Celine Dion ainda bem, se fosse outra coisa se calhar era pior. Portanto, não, eu gosto bastante. E fiz uma viagem a Las Vegas há uns anos, porque tenho um amigo americano que trabalha na indústria do entretenimento e que me disse, olha, vem a Vegas, está aqui a Britney a fazer uma residência, a Celine também, portanto
eu vi a Britney num dia e a Celine Dion no dia a seguir. Uau. Fiz uma viagem grande para os Estados Unidos, parei em Las Vegas e assisti a esses 2 concertos que foram incríveis os 2. Eu tive o privilégio de ir a Las Vegas pela rádio, a Rock in Rio, Sim. e vi o Ed Sheeran e o Bruno Mars. Pronto, Que giro. extraordinário. E apaixonei-me por um que eu não conhecia, que era o Big Sean. Big Sean. Fiquei doida, rap. Mas o Rock in Rio serve para isso, para nós descobrirmos Sim. assim, artistas que não... Mas ali foi incrível, sim. Olha, e então, tiraste Ciências da Comunicação na Nova, fazias parte de 10% dos homens do curso, entre eles o Luís Franco Bastos. Sim, fomos colegas de turma. Então, ora bem, agora colegas de rádio, já fomos também, e que ele esteve cá no episódio número 3. Adoras o que fazes, lá está, aqui vinha eu, para as reportagens de manhã agora, na Renascença, adoras, menos a parte de acordar às 5 da manhã. Sim, mas não é uma coisa que me custa assim tanto. Ou seja, a maioria das pessoas faz uma cara muito... Sim, e tu sim. que sabes o que isso é... Tive 10 anos, já acordar às 5h30. Custa muito, mas eu gosto de... Eu também, assim, não tenho filhos, sou solteiro, portanto, a minha vida consigo gerir, consigo fazer cestas, por exemplo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não consigo, consegue. tens razão, Pronto, faz tenho diferença. filhos e tenho uma vida diferente. E o facto de eu conseguir fazer essa gestão facilita. Mas eu gosto da ideia de depois o meu dia acaba também muito cedo, o dia de trabalho. E não cozinhas, portanto, nem sequer tens o... Não, exato. Isso agora é uma vergonha, porque não faço nada em casa, não sou um preguiçoso. Renato, fiquei cheio de inveja, é na boa. Não faço porque não sei fazer, não faço bem. É uma Faço porque coisa... não queres, eu também não. Tens um humor mordaz, és grande amigo dos teus amigos. A Joana aqui redimiu-se no fim. Coisa linda de se dizer. Amigo dos seus amigos. Amigo, és um bom amigo. Agora, falta é conhecer o leitor, hábitos Sim. de leitura. Nós falámos sobre isso, não é? Eu acho que todas as pessoas praticamente que por aqui passam devem dizer-te a mesma coisa. Quer dizer, não, já ouvi aqui pessoas que dizem que devoram livros assim com uma velocidade extraordinária, com um ritmo muito bom. Eu leio muito menos do que devia ler. Porque podia dizer que é falta de tempo, mas não é, na verdade. É mesmo uma falta de ritmo. Hoje em dia nós temos uma concorrência muito cruel de uma série de outras opções de entretenimento e de lazer. Não sei se os livros podem ser inseridos nesta categoria, mas eu diria que Pois sim. é, o tempos livres ocupas com Temos televisão. as séries, e depois- temos os amigos, temos a televisão, temos a música, temos o ginásio e muitas vezes a leitura sendo um exercício, e por isso é que também é tão bom ler, que implica algum esforço, não é? Implica alguma atividade da tua parte e dependendo também do tipo de leitura, e eu gosto de livros, como vamos ver também mais para a frente, um bocado pesados, é assim que eu gosto de ler e são coisas que mexem sempre muito comigo e que me deixam a pensar e portanto muitas vezes nós no nosso ritmo de vida de todos os dias é difícil imaginar ali um livro encaixado no meio, mas tenho fases, há fases em que leio muito, mas não sou aquela pessoa que vai de férias e que é nas férias que lê mais, porque de facto lá está, o motivo para eu não ler tanto como deveria não é propriamente a falta de tempo, é mesmo eu não imaginar às vezes no ritmo da minha vida um livro ali no meio, mas eu sou viciado em livros, eu tenho muitos livros. Nós temos uma profissão, recebemos muitos livros, não é? Falamos muito de livros na rádio. A minha primeiro trabalho a sério foi num programa de cultura, de arte e cultura, e portanto nós tínhamos muito que falar de livros. Eu comecei nessa altura a ganhar hábitos de leitura com um ritmo muito frequente. E portanto ganhei aí o vício de acumular livros. Mas tu acumulas livros, imagina, há uns que eu sei que não é o meu género, que não vou ler. Dou. Não, isso também, sim, Consegues? claro. Achas Às que vezes este recebo vai-me livros... interessar? Não, sim, mas também compro muitos livros. Quando viajo, por exemplo, eu adoro visitar livrarias. Gosto muito de passear por livrarias, perder-me ali uma data de tempo, a ver os títulos e depois já sempre com 1 ou 2 pelo menos. Sim. E nós temos livrarias muito boas em Lisboa. É um passatempo a que dedico muito tempo. Passear em livrarias, comprar livros, ter os livros. Gosto de imaginar que um dia vou ter tempo e outra vida e vou-me dedicar a ler todos aqueles livros que já tenho, mas nem que eu vivesse 200 anos ia conseguir ler todos os livros que tenho em casa à espera. Isso é um termo, eu acho que foi com o Fernando Alvim que eu falei, que é o Tsundoku. Começa com T, Tsundoku, Sim. que é, eu sofro do mesmo, que é, tenho mais livros do que aqueles que vou comprar Sim, e continuo sim. a comprar. É Tenho isso. uma TBR, né? To Be Read Pile enorme, não é? Os livros para ler. Mas eu gosto de Depois- oferecer livros também. É uma coisa que gosto de fazer. Mas, por exemplo, um livro que tenho lá em casa, penso, há um dia que estou a olhar bastante e penso assim, este era muito bom para a Mariana, este livro ela ia gostar de certeza. Raramente vou lá buscar aquele e dou-te, vou comprar um e dou-te, Ficas porque com tenho até. pena de me desfazer daquele. E isso é que tem de mudar, eu acho. Sim, às vezes acontece também, até com este podcast, às vezes dou livros que estão na minha livraria, biblioteca pessoal, mas depois reponho. Mas tu não riscas, não sublinhas os livros e não fazes notas e não sei o quê. Raramente. Mas também é bonito dares um livro já com essas notas, também é... Mas não, isso não aconteceu. Eu já sublinhei livros e esses não dou, porque esses já não estão em estado de oferecer. Imagina o sim, Santarém, sim. por acaso acabei por ler no Kindle, ou pode-se ler no Cubo, mas é o que eu mais sublinhei. Mas não, isso não. Se tiver sublinhado, já acho. Já não quer, já não acho. Já não acho simpático oferecer. Mas olha que eu recebi um dos livros que vou falar aqui. Eu já vou contar a história, mas enfim, foi-me oferecido já depois de ter sido muito lido. Ele está muito manuseado. Qual é que é? Vamos já e eu achei começar muito por bonito. Uma Vida Pequena.
A Little Life. Sabes que A Little Life, tu estás a dizer uma vida pequena, mas eu tenho uma boa notícia porque, na verdade, ele não estava traduzido em português. Sim. A Mariana Duarte Silva, na conversa, convido-os a ouvirem, e a ti também, Renato. E vai estar? Conversa 41. Não, e agora, para a semana 16 de novembro. Sério? Isto vai sair um bocadinho antes. 16 de novembro, grande novidade, exclusivo, não vale a pena. A Little Life vai ter tradução. Que eu não percebia porque é que ainda não estava. A Little Life da Anya Yana, eu não sei dizer isto, Yanagara. Ihara. Ok, origem Havaí. É uma americana, autora extraordinária e tudo bem, ele só existiu durante muito tempo em inglês, mas ele está traduzido no Brasil. E então a história deste livro na minha vida, ele foi-me aconselhado por vários amigos e quando eu fui comprar percebi que só havia disponível em inglês, mandei vir, comecei a ler em inglês e é uma leitura muito densa e muito complexa. São mais de 700 páginas. São mais de 700 páginas, eu acho que a versão em português tem 800 e tal. E entretanto um amigo meu brasileiro disse-me este livro existe aqui e eu estou a ler em português do Brasil. E então quando ele acabou enviou-me o livro e eu continuei a ler depois em português do Brasil. Na verdade recomecei em português do Brasil porque estava a ser muito difícil para mim ter um ritmo de leitura. Há livros que são muito fáceis, livros mais técnicos eu acho que são mais fáceis de ler em inglês, mas quando são prosas quase poéticas é mais difícil e portanto estava a implicar muito esforço. A história já é densa, é uma história difícil, podemos falar já um bocadinho disso. Conta um bocadinho, é uma história de 4, na verdade é a história de um personagem principal que é o Jude, mas acima de tudo o que me cativou neste livro, que é um livro que não é nada consensual, é um livro muito, muito pesado. Este Jude é uma personagem que nós acompanhamos aqui há algumas décadas da vida dele e dos amigos. Temos traumas. Muitos traumas a quem acontecem todo o tipo de abusos que tu possas imaginar. É um livro muito sensacionalista nesse sentido, porque há quem diga até que esta Anya exagera um bocadinho ali na carga dramática e de sofrimento, só a incidir apenas e só numa personagem, não é? E por isso torna-se de facto muito pesado acompanhar a história daquela vida, daquela pessoa que está completamente quebrada, não é? E que tenta ali ser ajudada por várias pessoas que a rodeiam, já na fase adulta, e 3 delas são estes outros 3 amigos, que o Malcolm, o JB e o outro que agora não me lembro o nome. Willem, exatamente. Que são pessoas que também elas passam pelas suas próprias questões pessoais e dilemas e interrogações. Isto passa-se em Nova Iorque, mas que foi por isso que me cativou o livro. Nunca desistem daquele amigo, sabes? É uma história, acima de tudo, sobre amizade e sobre amor incondicional, porque de facto, apesar de toda a resistência deste Jude livrar-se de certa forma desses traumas, se bem que isso nunca pode acontecer, mas enfim, a tentar viver uma vida em que isso não esteja tão presente constantemente, eles nunca desistem dele. E de facto é um exercício de resistência por parte dos amigos acompanharem este personagem até ao fim de uma forma tão amorosa e tão bonita. É um livro que não é nada consensual, como eu dizia. Se tu procurares com certeza procuraste alguma informação sobre o livro. Sim, há críticas que dizem, tu disseste que ela exagera, mas foi nomeado para o Man Booker Prize, para imensos prémios. É um livro extraordinário. Imensos prémios. E o The Guardian colocou-o mesmo na lista dos 100 melhores livros do século XXI. É extraordinário. Eu acho que é um livro mesmo muito, muito bonito, mas não é consensual justamente porque é pesado. Também depende daquilo que tu estás à espera, daquilo que tu gostas de... Que experiência é que gostas de leitura é que gostas de ter? Sim. Eu gosto de experiências de leitura que mexam muito comigo, que me deixem a pensar, que me deixem até incomodado. Este é um livro em que eu chorei, grande parte. É impossível ler. Tu no segundo capítulo começas logo a chorar copiosamente. Uau. Tens que ir fazendo pausas, porque eu tive de fazer isso, porque é de facto muito, muito intenso. Tu não és fumador, mas quem fuma tem que parar para fumar um cigarro. Sim. Não, mas lá está, é um livro, falávamos há bocadinho disso. Enquanto estás a ler aquele livro, se estiveres de facto num ritmo muito intenso de leitura e muito embrenhado na história, é muito difícil tu continuares com a tua vida de uma forma mais ou menos normal. É assim, não ficas... Mas de facto aquilo mexe contigo de uma forma muito visceral e portanto é um livro que não é consensual. Eu diria até que pessoas que estejam a passar por fases mais difíceis na vida, de maior ansiedade, por exemplo, talvez não seja um livro simpático para se ler, porque te vai incomodar bastante, mas acima de tudo é uma história... Pouca gente disse isto sobre o livro. Eu depois conversei com alguns amigos e conversei e li alguma coisa sobre o livro. Para mim é um livro sobre amizade, essencialmente. Foi aquilo que da história mais eu retive, mais do que um livro sobre sofrimento, sobre trauma, enfim, é um livro sobre amizade e sobre amor. E por isso é que eu gostei tanto deste livro. É muito grande e aconselho, mais do que aconselho até. Aqui diz uma crítica ótima que explica exatamente o que disseste lindamente. Abraça o melodrama sem a mercê habitual da literatura. E no fundo são sentimentos extremos
ela expõe sentimentos extremos sem filtros. De uma forma muito, muito crua. E Exatamente. é precisamente isso que há pessoas que acham um bocadinho exagerado. Tudo aconteceu a este Jude. Tudo o que vocês possam imaginar de mais horrível aconteceu a esta personagem. Os problemas dele são de abusos na infância, e Sim. também físicos, também tem problemas físicos na coluna e nas pernas. Alguns até em consequência de maus tratos que recebeu. Enfim, não quero também estar a dar muita mas só para informação. saber que tipo de traumas, mas é muito, muito. E ela descreve tudo com muito detalhe e muita crueza e escreve lindamente, não é? Eu quero reler o livro agora em inglês, porque para tentar perceber se perdi alguma coisa. Agora deste uma notícia ótima, vai ser publicada em português. Estou curioso também. Vai, então agora quem está aqui interessado. E pronto, e na conversa número 41 com a Mariana Duarte Silva, foi a primeira a trazer-me este livro. Pois. E depois, por coincidência, descobri então, vem aí 16 de novembro a tradução, porque há muitas pessoas aqui que preferem, obviamente, as traduções. Ainda vai mais 700 páginas. Outro livro duro que tu escolheste, duro mas lindo, é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Meu Deus. Mas é duro de outra forma, não sei. Acho que é o luto aqui. É o luto, né? Exatamente. É engraçado, este livro foi-me sugerido também por muitas pessoas. É um livro incrível, extraordinário. Lê-se, ao contrário do. É pequenino. É pequenino, lê-se bem desse ponto de vista. Tu consegues ler o livro num dia, se tiveres assim. E podes dizer o contexto, não é? Portanto, ela. Sim, a Julian Didion faleceu o ano passado, acho que em dezembro de 2021, exatamente. é recente. E ela é uma jornalista norte-americana. Eu gosto muito dos jornalistas a escrever. Acho que os jornalistas escrevem muito bem. Gosto porque têm um ritmo de escrita que eu acho graça. Mas sabes que o livro que tu estás a elogiar, O Ano do Pensamento Mágico, foi considerado uma obra-prima em duas vertentes. Biografia, autobiografia, Sim, memoir. Sim. E investigação jornalística. Pois. Foi considerado estes dois géneros literários num só livro, que é mínimo. Sim, que é um livro de não ficção, porque é a história real da autora. Ela perdeu. Portanto, o livro começa com a morte do marido, que também é escritor. Eles tinham tiveram uma relação de 40 anos muito também. intensa. Eles trabalhavam juntos, viviam juntos, eram completamente apaixonados um pelo outro, tinham uma relação de facto muito intensa. E ainda por cima, esta morte acontece quando os dois têm uma filha em coma no hospital. Esta filha vem só a saber da morte do pai há algumas semanas depois, porque de facto ela estava em coma no hospital. E esperaram para ela estar boa para fazer o enterro. Para fazer o enterro, exatamente. E o livro fala um bocadinho sobre... no fundo, os livros muitas vezes têm este papel na nossa vida, servem, e o outro de que eu vou falar também é muito, muito pessoal. Eu próprio eu não tive ainda muita gente muito próxima na minha vida, felizmente, a falecer, mas tive um tio, que era praticamente meu pai, que morreu há alguns anos, e eu acho que só fiz o luto completamente com a leitura deste livro, que é uma coisa um bocado forte de se dizer. Não, é incrível. Mas os livros têm esse papel muitas vezes na nossa vida. E eu acho que ela escreveu este livro por necessidade. Ela precisou de passar, de escrever aquilo porque estava a passar, para conseguir entender melhor e para conseguir, lá está, fazer esse processo catártico de digerir um bocadinho aquela dor toda e tudo aquilo que lhe estava a passar pela cabeça que ela muitas vezes não compreendia, apesar de ser uma mulher habituada, por exemplo, a fazer entrevistas, a conversar com todo o tipo de pessoas que passaram por todo o tipo de traumas e de situações, mas na verdade quando ela própria passa por uma situação tão extrema de dor e de sofrimento, é difícil para ela perceber exatamente aquilo que está a sentir. E portanto é com a escrita deste livro que ela vai conseguir fazer essa digestão das emoções e oferecer-nos uma história absolutamente maravilhosa. Ela depois escreve outro livro que eu nunca li, que tem a ver já com a perda da filha. Fala do Noites Azuis, fala no envelhecimento e aborda também a relação com a filha, que era adotada, que era uma relação muito franca, dizia ela, e depois então sim, porque... Portanto, o marido morre de ataque fulminante em 2003. E ele era cardíaco e, portanto, morre à frente dela à mesa de jantar. Pronto, que horror. Assim. E depois a filha, um ano depois, a história até parece um filme mau, que é cai e dá uma pancada na cabeça, vai para o hospital. Não, e depois, então, mais tarde, em 2005, portanto, menos de 2 anos depois, tem uma pancreatite e aí sim morre. Portanto, em 2 anos ela perde o marido e a filha. Mas sabes que eu ouvi falar neste livro e tu no fundo já me respondeste. Eu ouvi num podcast americano até e fiquei com uau, eu tenho que ler isto. E comprei logo, mas também sou como tu, não é? Ouvi falar bem do livro, da pilha que eu tenho. Comprei logo, mas depois pensei, não sei se vou conseguir, isto é tristíssimo. E então é um livro que alguém que passou por isso, eu já infelizmente, e até com histórias contra a natura, o meu medo é esse, como eu já passei por isso, tenho medo que isto seja horrível, mas não, se calhar até é bom. Eu acho que nos ajuda, sabes? Não sei. Eu acho que nós termos contacto com outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou com as quais nós nos conseguimos identificar, eu acho que ajuda sempre, porque grande parte do sofrimento, pelo menos para mim, de grande parte das coisas que me fazem sofrer, é eu achar que estou sozinho a vivê-las, não é? Sim. É o sentimento de solidão e tu pensares que isso só me acontece a mim e eu sou um fraco, eu não sei lidar com isso. E tu de repente vês uma história contada de uma forma muito honesta, ela abre completamente o coração e a alma, não é? Neste livro, e tu sentes uma grande identificação e uma grande compaixão por esta pessoa, não é? E não é pena,
é de facto uma identificação muito grande e nós percebemos que no fundo aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa enquanto pessoas e seres humanos e portanto ouvires esta história na voz de outra pessoa, ainda por cima é uma pessoa que tu de alguma forma admiras, não é? É uma das escritoras mais aclamadas dos Estados Unidos. E que escreve bem também. Exatamente, uma pessoa intelectualmente bastante, enfim, desenvolvida, com grande ginástica mental e intelectual, que de repente, quando se vê confrontada com uma situação extrema de sofrimento, sente as coisas exatamente como nós, como é evidente, claro, mas enfim, ver isso ali escrito de uma forma tão evidente é bonito. Eu gostei muito. Boa, fica aqui a recomendação. Aconselho. E lê-se muito bem, acima de tudo é isso. Lê-se bem no sentido em que não te toma muito tempo e isso é bom. O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion, e o que falámos aqui também em passagem é o Noites Azuis, há a tradução que eu fui ver. Noites Azuis, então que ela fala no envelhecimento e na relação muito franca, diz ela, e na adoção e na morte da filha, então. Aliás, foi mais tarde do que eu disse, foi em 2011, tenho aqui escrito. Entretanto, ela tem uma história que eu adoro, que é, ela começou, lembra-se de começar a escrever coisas, ela, a Joan Didion, a autora, começou a escrever coisas aos 5 anos, mas não sabia que ia ser escritora, mas desde cedo teve esse gosto pela escrita, e então, e trabalhou na Vogue 7 anos, foi que escreveu o primeiro livro, que o marido, na altura amigo, ajudou a editar, e assim começou a relação deles, e depois casaram. Mas ela tem uma história que eu acho giríssima, que é para aprender, ela diz que faz toda a diferença a estrutura de uma frase e que desde cedo que percebeu essa importância e então copiava em adolescente os livros do Ernest Hemingway para aprender a construir frases. Vai um bocadinho ao encontro daquela ideia que nós sabemos todos, quando nós lemos muito, conseguimos escrever também muito melhor, porque entendemos a mecânica. Eu lembro perfeitamente quando comecei a aprender, a minha disciplina favorita sempre foi português. Eu também. Sempre adorei ler e escrever e tudo mais. E lembro-me de achar muita graça quando comecei logo a aprender a escrever, que foi na escola. Há pessoas que vão para a escola já a saber ou não, aprendi na escola. E lembro-me de achar muita graça, era quase um jogo, não é? Aquelas pessoas para quem a matemática é muito intuitiva, para mim não é de todo, e que aquilo é quase um jogo. Para mim era o português assim. Uau, não é? Se eu juntar assim... esta palavra, consigo explicar e começar a intelectualizar o pensamento. A escrita serve para isso, não é? Para tu começas a entender melhor. Lá está, um bocadinho no seguimento do que fez a Joan Didion com este livro. Tu, quando escreves, entendes melhor. És obrigado a pensar e a intelectualizar aquilo que sentes e entendes melhor. É giro. E não sentes isso, porque eu sou como tu, portanto, sem dúvida, português. Ainda agora falava com os meus filhos que estão a escolher as áreas no liceu, ainda falta alguns anos para os outros, mas que é isso, eu nunca tive dúvidas, era humanidades, pois. Não, completamente, claro, não houve dúvidas. E não sentes isso que eu também continuo a achar fascinante, que eu adoro línguas. E da mesma maneira que em francês o O e o U é U, ou o O e o I é o A. Tu estavas a falar disso e eu ia dizer justamente isso. Há uma forma de nós, agora em adultos, voltarmos a sentir esse fascínio que sentimos quando começámos a aprender a falar e a escrever, que é aprender uma nova língua, porque aprender uma nova língua é muito mais do que saber falar de outra forma. Sim, é sentir e ver o mundo de outra maneira. E eu sei que eu, quando me atrevo a aprender uma língua nova, sinto muito isso. Estou a aprender a ver o mundo de outra forma completamente diferente e isso é muito fascinante. É giríssimo, eu adoro. Sabes, o meu pai, eu não sei se já falei aqui nisto, o meu pai é um ótimo reformado e está agora, aos 70 e bastantes anos, a aprender italiano, online. Extraordinário. Não é? Isto é giro, bucket list. Portanto, fica aqui a recomendação, façam isso, que é giríssimo. Quem gosta, claro. Obviamente. E por isso é que também ler, às vezes falávamos de livros em inglês e livros em português, são experiências às vezes diferentes. Nós lemos o livro em português e em inglês, são experiências que podem ser radicalmente diferentes e que fazem-nos sentir a história de outra forma. Sim, olha, e há aqui uma conversa gira até sobre a importância da tradução, e hoje são uma conversa com a Tânia Ganho, que é tradutora e também escritora, é número 43, o episódio 43. Sabes que o Ano do Pensamento Mágico está traduzido pelo Gonçalves. Foi ele que traduziu para português. O Gonçalves, também cá esteve. Também já cá esteve, sim, exatamente. Senhor, olha, e eu reparei conversa. por acaso que foi ele que traduziu, porque eu gosto muito dele enquanto cronista e está uma excelente tradução. Que giro. Por falar em crónicas, 38,5, já falei neste livro aqui, da Maria Ribeiro, atriz e escritora brasileira e cronista brasileira. Tu já leste? Já li o 38,5, já ofereci. É maravilhoso. Acho que é com o Fernando Alvim, também te recomendo ouvires a conversa que falamos neste livro também. Eu adoro crónicas, tu perguntaste-me qual é o meu género literário favorito e eu disse-te imediatamente crónicas, porque é o que eu leio mais e é aquele que se adapta mais ao meu ritmo de vida, lá está, indo um bocadinho mais acelerado. Ao que estávamos a falar há bocadinho. Eu tenho uma coisa que às vezes começo a ler um livro muito entusiasmado, imagina, leio 100 páginas e depois por alguma circunstância da vida eu largo. Perdes o ritmo. Perco o ritmo, depois quando vou voltar a ler já não me lembro das coisas, tenho que voltar atrás. E então a crónica adapta-se muito a este meu estilo de deixar coisas a meio e não acabar, porque a crónica tu começas e acabas. E depois a crónica
para mim é fascinante quem sabe escrever bem uma crónica, porque é uma coisa muito difícil de fazer. E o ritmo da escrita da Maria Ribeiro, como nós temos em Portugal, eu comparo muito, apesar de em estilos diferentes, com o Miguel Esteves Cardoso, é essa coisa de condensar em poucas palavras, num texto relativamente pequeno, ideias enormes e cheias de significado. Resume bem. Exatamente. A Maria Ribeiro é cronista da Folha de... Eu não sei se ainda é, mas imagino que sim, na Folha de São Paulo. E às tantas, já lançou mais do que um até, esse 31,8,5 é um deles. É uma compilação de algumas crónicas que ela escreve na Folha de São Paulo e são textos absolutamente... Esse aí já li há algum tempo, portanto não me lembro de grande coisa, mas sei que de facto gosto do ritmo, gosto da forma como ela escreve. Eu gosto muito de autores brasileiros. Há um outro autor brasileiro de crónicas, António que é o Prata. António Prata. Acho que a Joana falou dele aqui. Falou Joana Marques e o António Alvim. Pronto. Também te recomendo. E ele é incrível também O escreve Fernando na Folha. Alvim. Eu disse António. Sim. Fernando Alvim, Peço desculpa, é o meu tio, António. Não é? E ele tem uma escrita também, tem muito a ver com a forma também como os brasileiros utilizam a língua, que eu acho uma coisa absolutamente fascinante e deliciosa. Eu adoro o sotaque brasileiro e adoro a forma como eles falam e escrevem, porque há uma coisa qualquer que tem a ver com o ritmo das palavras e que eles dão às frases, que para mim é muito viciante. Então acontece muitas vezes. O do António Prata, por exemplo, o meio intelectual, meio de esquerda, eu li todo para ir num dia. Sim, também é pequenino. E há o Nu de Botas, que é outra também, outra que ele escreve sempre a compilação. perspectiva de enquanto Quando era criança, pequenino, né? Quando era assim. pequenino, que é delicioso também. E eles os dois escrevem muito, muito bem e lá está, escrevem esta coisa, escrevem neste registro de crónica que é muito fácil de ler e ainda por cima com a forma, tendo em conta a forma como eles escrevem, é de facto muito viciante e ganha-se ali um ritmo que nos agarra. Então pronto, olha, quem gosta de crónicas e quem não gosta e tem esse problema de se calhar não acompanha um livro de 400 páginas porque perde o ritmo, fica aqui esta sugestão. A Maria Ribeiro, o António Prata, Tati Bernardi. Também já falámos aqui depois a nessa, Louca já, Sou Eu, não é? Eu li esse livro e eu já falei também aqui. Já viste o filme? Não, nem sabia que havia. Há um filme, sim. Ok, mas eu prefiro ler. Nesse livro. Sim, quer dizer, não se compara uma coisa com a outra, mas é interessante a forma como eles transpuseram aquela questão toda da ansiedade, que é sobre isso que fala o livro, para o filme. Também está interessante. Giro, boa. Tati Bernardi, louca sou. Eu senti-me muito sã a ler esse livro. Sim. Porque de facto, e tive de fazer ali uma pausa. Senti-me sã. Eu não. Não, concordaste porque com identifico-me com muitas coisas que ela ali escreve. Eu também, mas ela não é que ela exagere, ela se sente mais do que eu. Sim. Ou seja, eu tenho alguns receios, sim, de sair da minha rotina, da minha casa. Ela tem o pânico, eu tenho medo, ela tem pânico. Portanto, senti-me nesse sentido no mais. nosso caso não é patológico, digamos Exatamente. assim, não é? Nós conseguimos continuar funcionais, apesar de sentirmos isso. Mas lá está, mais uma vez, como dizíamos há bocadinho, há a coisa da identificação, não é? Sim, sem dúvida. Tu percebes, eu também sinto isto. Sim, é ótimo ler os outros para. Não é? Outro livro também duro que tu me trouxeste, The Velvet Rage. Este eu não encontrei em português. Este não existe em português. Eu hesitei muito a trazer-te este livro, porque este é um livro muito específico. Ou seja, é um livro que eu já ofereci a vários amigos meus. O Alan Downes, o autor deste livro, é uma não ficção também. Ele é um psicólogo. PhD. E eu vou dizer isto porque de facto aqui aplica-se mesmo. Ele é psicólogo gay, no sentido em que não interessa aqui se ele próprio é, mas ele especializou-se, a carreira dele foi feita a acompanhar homens homossexuais. E este livro mudou a minha vida. É o livro mais importante que eu já li na minha vida e é um livro que eu já recomendei essencialmente. Eu sou gay e já recomendei também a amigos meus que também são. E apesar de algumas das críticas que este livro já recebeu terem a ver com o facto de ser uma visão muito enviesada, passa a expressão, porque muito... Ele fala aqui da experiência dele enquanto psicoterapeuta nos Estados Unidos, em Nova Iorque, portanto as histórias que ele vai contar são histórias reais de pacientes que ele acompanhou ao longo dos anos. Este é um livro do início dos anos 90, eu acho que é de 92, salvo erro. Já teve várias reedições entretanto. E o livro chama-se The Velvet Rage e a capa diz, vou tentar traduzir aqui muito rápido, sim, a dor de crescer homossexual no mundo heteronormativo, no mundo de homens brancos heterossexuais. Ultrapassar a dor. Ultrapassar a dor, exatamente, overcoming the pain, exatamente. E portanto ele fala aqui sobre uma experiência com a qual eu e pessoas nas minhas circunstâncias, com este traço de identidade, se identificam imediatamente. E tendo em conta que esta é um traço da nossa identidade que é vivido de forma solitária durante tanto tempo, eu acho que é muito libertador e muito bonito nós encontrarmos o livro em que conseguimos ler histórias que podiam ser a nossa história. E isso foi muito importante. Este é um livro que primeiro começa por descrever, a primeira parte do livro é uma descrição de facto dessas histórias, muitas das histórias com as quais ele foi cruzando em contexto de consultório. Muitas delas têm desfechos trágicos, outras nem tanto. E depois ele vai dando uma série de técnicas para nós conseguirmos lidar com essa tal shaming. Basicamente ele aqui reflete sobre a vergonha de ser homossexual, porque
E eu estava a dizer-te, disse-te que hesitei muito em trazer este livro aqui, porque pode ser considerado um livro muito de nicho, não é? Que fala de experiências de vida muito particulares de pessoas em situações muito específicas. Mas eu acho que não. Honestamente. Eu acho que até para quem não é gay é importante este livro. É importante para as famílias, é importante para nós explicarmos. Eu já tentei explicar muitas vezes a pessoas que não passaram por circunstâncias de vida parecidas com esta o que é a vergonha de ser quem se é e a vergonha de guardar um segredo que nós achamos que, se for descoberto, vai destruir a nossa vida por completo. E aí a vergonha vem dos outros que não são gays e que não compreendem. Portanto, este livro é importante para todos. Não, e não sei até que ponto é que também não poderá ser transportado para outro tipo de circunstâncias de vida, outro tipo de pessoas que passaram por coisas que são diferentes desta, mas que lhe provocam o mesmo tipo de sentimento. Repara, a primeira vez que alguém me chamou maricas ou mariquinhas, eu tinha para aí 7 anos e estavam a chamar-me uma coisa que eu não sabia o que era, mas que já sabia que era má, que já sabia que era um problema. E depois há o processo de tu descobrires, quando o teu processo de descoberta de sexualidade acontece, por volta dos 12, 13, 14, enfim, não interessa, perceberes que és mesmo aquilo. E perceberes que és uma coisa que não podes ser, ou que não devias ser, e que é um problema. E automaticamente isso torna-se um segredo. E nessa idade ainda por cima. Nessa idade. Bolas. Portanto, o momento em que tu estás a descobrir quem és, estás enfim, a questionar, a descobrir a sexualidade. A sexualidade é um aspecto, enfim, fundamental, essencial, central da identidade de cada pessoa, atravessa todos os outros aspectos da nossa vida. E nós crescemos com esta descoberta a acontecer de uma forma muito deficiente e muito traumática. E, portanto, nós carregamos para a vida toda o trauma dessa vergonha. E é muito difícil para mim às vezes explicar em que é que ela consiste exatamente, e este livro ajudou-me muito a entendê-la, a entender a minha própria história e de que forma é que alguns aspectos da minha vida hoje eu não os consigo viver de uma forma tão harmoniosa por causa disso, não é? De entenderes isso e depois desconstruires, não é? E perceberes que não estás sozinho, perceberes como é que podes lidar com isso de uma forma mais feliz. Nós passamos grande parte da nossa vida, aqui neste caso, estamos a falar da experiência de homens gay, lá está, mais uma vez digo, num contexto muito específico. Mas isso pode ser transportado para outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, que passam exatamente pela mesma coisa. Nós passamos grande parte da nossa vida adulta, que deve ser vivida de uma determinada forma e com uma certa dose de confiança, a descobrir a descobrir quem nós somos, o que é que nós somos mesmo e o que é que nós fomos construindo para disfarçar e para esconder esse tal segredo com o qual crescemos. Só aí que tu te permites ser, não é? Só mais está, porque tu, ao princípio, obviamente cada um tem a sua experiência. Eu tenho um grande amigo que passou por isso e fiquei muito mais sensível do momento em que falámos sobre isso. Sim. E ele dizia, primeiro eu não queria ser, eu não queria ser, tu não queres ser diferente. E depois isso do que tu dizes, a shame, não é? Da vergonha, não era só eu ter vergonha, era tu não tens noção da quantidade de conversas à mesa com os teus melhores amigos que de repente o comentário não é, eu amo maricas, e podes estar até a referir-te só porque não come batatas, quer dizer. Não, e há manifestações físicas, não é? Exatamente. E eu lembro-me perfeitamente, uma memória, eu digo sempre isto às pessoas, que é uma coisa que impressiona sempre bastante, mas que acho que exemplifica bem aquilo pelo qual nós passamos durante tantos anos. Eu lembro de estar ao espelho a tentar perceber em mim os gestos que fazia, a forma como andava, a roupa que vestia, a forma como penteava o cabelo, até que ponto é que isso denunciava que eu era homossexual. E depois a minha tentativa de esconder tudo isso, a disfarçar tudo isso. E depois isso tu tornas-te isso, não é? E portanto, quando tu chegas aos 20 e tal, no meu caso foi com cerca de 21 anos, que eu fiz um coming out para mim e depois para os outros, em que eu percebi, não, agora vamos lá tentar tirar estas camadas todas e perceber quem é que eu sou aqui por baixo. E isso é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer sem ajuda, sem terapia, sem ir lá mesmo ao fundo e perceber onde é que estão os traumas, o que é que causou esses traumas, desconstruir isso tudo para depois seres feliz e viveres a tua vida de forma livre. E eu trago este livro porque acho que eventualmente alguém que esteja a ouvir e que não conheça pode chegar até ele e pode fazer muita... Todas as pessoas a quem eu recomendei, todos os meus amigos a quem eu recomendei este livro e que o leram, me disseram que mudou completamente a vida deles. Que bom. É de facto, eu acho que aqui na minha opinião são 2 anos de terapia que tu passas à frente só porque de facto tens contacto com histórias com as quais te identificas muito e tens a perspectiva de um profissional que lidou com isso a vida toda. Este Alan Downs tem dedicado a vida inteira dele a estudar o trauma baseado no shaming, é este o termo, podemos traduzir por vergonha, apesar de ser um bocadinho mais amplo do que isto, eu diria. E ele faz convenções e faz até faz consultas online, não sei agora. Mas pronto, Alan Downs, The Velvet Rage. Isto acho que toda a gente devia ler e ainda bem que também trouxeste. Este meu amigo diz uma frase que eu nunca mais me esqueci, que foi: primeiro eu não queria ser diferente, não é? E demorou a aceitar-se, pronto. E depois ele disse: isto é o que eu sou, isto não é nem uma escolha
nem um capricho, é o que eu sou. Claro. E eu adorei esta frase, porque sou sensível a isso, porque acho que realmente ainda há muita maldade, ainda há muito E não há outra forma de ser preconceito. feliz, é porque nós podemos dar as voltas que quisermos ao texto, mas de facto não há outra. Isto é o que eu sou, como tu disseste, e isso nunca vai mudar. É a única coisa que eu tenho certeza. Eu nasci homossexual e vou morrer homossexual, e portanto tudo o que eu puder fazer no entretanto para me pacificar com esta ideia, com este meu traço de identidade, e por isso é que muitas vezes eu tento explicar também a algumas pessoas que não entendem porque é que o termo orgulho é muito associado à comunidade LGBTQIA+. O orgulho vem por oposição à vergonha. E, portanto, nós passamos grande parte da nossa vida, os anos mais importantes da nossa vida, em termos de crescimento e de entendimento daquilo que somos, que são a infância e a adolescência, Estás nós passamos encolhido. com vergonha, encolhidos, Sim. e sem viver de forma saudável e tranquila a nossa sexualidade, os nossos afetos. E, portanto, por oposição a essa vergonha vem o orgulho. O orgulho e também muito importante o sentido de comunidade. Eu acho que o Little Life e todas as histórias que envolvem amizades bonitas me tocam sempre bastante, porque de facto nós chegamos à vida adulta e temos necessidade de criar uma família alternativa. A minha família é muito amorosa e aceitou-me bastante bem, Que bom. mas durante muito tempo eu não sentia que fosse um lugar confortável para eu ser quem era. E, portanto, quando eu cresço e encontro amigos com quem me identifico neste traço da minha identidade em particular, criei essa comunidade e essa família, e por isso é que as histórias de amizade e por isso é que os meus amigos são tão importantes para mim, porque de facto nos dão esse conforto e esse amparo que nós não conseguimos ter de outra forma. E, portanto, lá está, como tu dizes, acho que é uma história não ficção, são histórias, são relatos que acho que deviam chegar a todas as pessoas, porque acho que é impossível alguém com o mínimo sentido de empatia não ler esta história e não entender exatamente aquilo de que estamos a falar. E espero que esta conversa e esta mensagem que tu trouxeste, e obrigada por isso, mexa também com essas pessoas, nem que sejam quem se calhar tem filhos ou sobrinhos ou a passar por Claro isso que sim. e não ajuda e não compreende e não aceita, E sobretudo. às vezes ajudar é só, porque há muita gente que ignora aceitar. Ignora só. E às vezes é deixar claro. Nós falámos do Little Life, o Jude passa, e algumas destas personagens passam por situações muito parecidas com esta, mas é só garantir àquela pessoa que aquele é um sítio confortável e seguro. Acima de tudo estamos a falar disso, de segurança, e muitas destas pessoas que passam por estes processos temem pela própria vida, e isto é muito importante deixar claro. Estamos a falar de uma questão mesmo de sobrevivência objetiva, muitas vezes. Sim, por mais que digamos está melhor, ainda não está Não. como devia. Ainda nem devia ser Olha, há assunto, pouco não é? tempo tive Não devia ser assunto. Muito rápido. A semana passada falei com a Catarina Furtado por causa de outras coisas, e ela que passa a vida a viajar por escolas, a falar de feminismo e tudo mais. Tivemos uma conversa sobre outro assunto e ela disse-me: olha, mas sabes que esta questão da homofobia, porque depois a conversa foi para aí, ainda não está nada resolvida. Nós achamos que sim. Não está, não. Eu tenho um irmão com 18 anos que é uma pessoa bastante tranquila, ele é heterossexual, mas tem amigos homossexuais, até tem amigos que são, aquela história. Mas enfim, eu percebo que no entorno dele, ainda por cima ele não vive em Lisboa, não vive num grande centro urbano, mas percebo que é uma situação muito tranquila e muito aceite, mas não é essa a realidade da maioria das escolas Sim. e dos ambientes que os nossos adolescentes e as nossas crianças frequentam. Exatamente, e também crianças, porque eu já ouvi crianças pequenas a usar termos como se fosse um insulto. Espera. Primeiro, sabes o que é que estás a dizer? Sabes o que é gay? Sim. Não, então não vais dizer, sem Sim. saber. Segundo, estás a dizer como se fosse um insulto e não é. Então vamos conversar, pois eu sou chatíssima porque... E tu com os teus filhos tens essa Tenho. preocupação? Tenho até se calhar demasiado, até sou um bocadinho chata, porque o mais velho já tem 16, já diz: mas eu sei, mãe, Sim. não há qualquer nenhuma conversa a ser necessária ter, mas depois com o de 11 anos já o chateio, porque às vezes é isso, é a geração dele ou a idade dele, que depois o que também me custa é porque os miúdos vêm da escola com estes comentários, quer dizer que ouviram algures, quer dizer que isto ainda existe e ainda está a ser incutido nas crianças, porque é aí que veio o preconceito. Sim. Tu nasces sem preconceitos, não é? E Pois, depois em princípio, são-te sim. incutidos. Portanto, sim, tenho essa luta muito ativa, por acaso, porque sou realmente sensível, porque tenho amigos próximos a quem vou dar este livro que tu Claro. trouxeste, Sabes que que passaram por isso, que sofreram muito na adolescência Os livros sozinhos. também podem ter um papel muito importante aí. Eu adoro livros de crianças. Eu na lista de livros tive quase para pôr um livro que eu adoro, que é A Parte que Falta, de uma escritora americana que é Sue Townsend, que eu já ofereci a muitas pessoas. Sue Townsend é do adolescente. Não acho que seja Sue Townsend, então estou enganada. Mas pronto, o livro chama-se A Parte que Falta Vou escrever em e depois eu português. procuro. A parte que E é um falta. livro lindo de morrer, que é um livro infantil, mas que eu já dei a muitos amigos meus adultos, não é? Que giro. Que é um livro muito bonito. E também há muitos livros que já tocam infantis, que tocam esta temática Como da normal. homossexualidade e de LGBT. Como normal, ou até ou como forma abordam de mesmo o assunto. sensibilizar. Boa. E os livros aí podem ter quando tu lês as histórias à noite aos teus filhos antes de irem dormir, podes ter essa preocupação de escolher histórias que abordem estes temas, Sim, que os normalizem e que os expliquem. Muitas vezes é preciso explicar, naturalmente. Há muitos livros assim, não tem para cá. Eu não, durante muitos anos não li à noite para os meus
filhos porque acordava-me às 5h30 da manhã, Sim. que agora é tu assim, né? Mas ainda não era uma que falava nos superpoderes das pessoas, e os superpoderes não era os da Marvel, não é? Sim. Era a pessoa que ensina, portanto, era o professor, no fundo eram elogios subtis ao professor, à pessoa que cozinha Claro. para ti, era os superpoderes, esta pessoa cozinha, esta pessoa, os amigos ajudam, Para era muito valorizar querido. Sim, era o muito papel giro. dessas pessoas na nossa vida. Ora bem, depois eu procuro aqui o autor, Sim. os autores, normalmente são a parte que falta, é um livro infantil. Então pronto, olha, temos The Velvet Rage, este não está em português para já, A Little Life, em breve, Uma Pequena Vida, ou A Pequena Vida. Qual é a editora, sabes? Não sabes? Sei, a Editorial Presença, Ok. que vai trazer em português, sim, a Editorial Extraordinário. Presença. E a Maria Eduardo Silva falou nesse livro, e há aqui muitas conversas, tens que ouvir a conversa com o Fernando Alvim e com a Joana Marques, porque há aqui muitas coisas em comum. É giro. Não, da Joana Marques eu ouvi. Ouviste, pronto. Sim. E o Fernando Alvim também, porque também gosta muito de crónicas, e de Miguel Esteves Cardoso, Sim, que também falaste nele como um dos teus favoritos. Sim. E estes são o António Prata, os brasileiros também. Então, tendo em conta isso tudo, e sobretudo esta última conversa que tivemos, eu tenho um livro para te oferecer, que lá está, a Maria Eduardo Silva que me falou nele. O Quarto de Giovanni, conheces? De James Baldwin. Já sei qual é o livro, não li, mas ainda há pouco tempo estava a ter uma conversa também sobre estas coisas com um amigo meu e ele disse-me: tens de ler Pronto. o Baldwin. Como é que é? O Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni, tens de ler. E ele ficou de me emprestar o livro, portanto agora Então, já mas tenho. eu Tá tenho um ótimo. plano B. Não, mas está ótimo. E vou-te só dizer uma coisa sobre este livro, que foi um escritor negro Sim. a escrever sobre o amor entre dois homens brancos, e o editor aconselhou a queimar o manuscrito. Isto foi escrito em 56. Meu Deus, Mas passado este tempo, então, é uma das obras mais célebres de Baldwin, extraordinário. o Quarto de Giovanni. Então pronto, olha, Incrível. tinha aqui um plano B que também já agora recomendo Sim. e refiro, porque foi a Tânia Ganho que falou nele no fim da nossa conversa, que também recomendo, foi no episódio 43, que é o Morris, do E.M. Forster. Conheces? Não sei, não conheço. Então pronto, também aborda isso, que são dois homens que se apaixonam cedo, mas depois o mais já é adulto, um casa-se com uma mulher, e o Morris fica devastado e pronto, e depois procura um hipnotista que o possa curar, entre aspas, da homossexualidade, e há aqui um confronto, lá está, entre solidão, vergonha e a busca pela felicidade. E o Morris acaba por se revoltar contra as regras da sociedade em que vive, e também é outro livro, acho, muito importante sobre esta temática. Não, e eu fico muito contente. Eu espero que isto aconteça também com este podcast, que eu sei que tu és muito ouvida e que as pessoas cheguem às tuas sugestões. Não bom. pensarem que, porque às vezes estes livros parecem muito de nicho, não é? E que terão interesse para pessoas que passaram por isso, mas eu acho que não, porque no fundo falamos só de busca pela felicidade, como tu disseste, e de exercícios de empatia. E acho que todos temos a ganhar se lermos. Os livros servem para isso, não é? Também para nós sairmos da nossa vida e entrarmos na vida dos outros. E eu fico muito contente se conseguir que pessoas que não são homossexuais ou que nunca passaram por isso de uma forma muito direta tenham vontade de ler e de ter contacto com estas histórias. Acho que é muito revolucionário, não é? E o papel que os livros podem ter. Que bom, que maravilha. Obrigadíssima. Obrigado, eu, Mariana, adorei. Também eu, sabe sempre a pouco. Tão bom. Já passou, já acabou. Já acabou. Meu Deus. Para a semana a mais. Beijinhos a todos, obrigado. Beijinhos, obrigada.